Olá, meu querido amigo, seja bem-vindo ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar seguimento ao nosso curso de mediunidade estudando sobre obsessões complexas. Vamos entender metodologias mais específicas e delicadas realizadas pela espiritualidade inferior para prejudicar a criatura. Vamos compreender sobre os parasitas espirituais, aplicações de chips, utilização de ovoides e clones espirituais. Portanto, você está convidado a participar conosco deste estudo e eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos, mais uma vez juntos aqui no nosso curso de mediunidade, estudando hoje sobre obsessões complexas e dando seguimento à nossa fase 7 da educação da mediunidade, sobre audiência e vidência. Vejam bem, nós vamos trazer aqui algumas dúvidas, alguns questionamentos, para que nós possamos compreender ainda mais sobre a temática obsessão. E uma das coisas que normalmente nós ouvimos que as pessoas têm dúvidas é exatamente qual a diferença entre vampirismo e obsessão. Estamos trabalhando obsessões complexas e vampirismo, em algumas situações, é considerado uma obsessão complexa. Então vamos entender o que é vampirismo e como diferenciá-lo da obsessão? Então vejam bem. O vampirismo está mais relacionado a aspectos de fluido: fumo, álcool, sexo, comida, drogas. A obsessão é aquele envolvimento que inicia de acordo com a nossa sintonia e vai ampliando até a hipnose completa. Vejam bem, o vampirismo, quando ele diz aqui é mais relacionado a aspectos de fluidos, é porque a espiritualidade desencarnada, ela quer, na realidade, sugar os nossos fluidos para que eles possam sentir, mesmo que parcialmente, as sensações, as emoções que a matéria proporciona, seja no caso do fumo, no álcool, no sexo, comidas, drogas. Então, eles, na verdade, eles estão ali sugando as nossas energias, os nossos fluidos materializados, exatamente para que eles possam sentir mais proximamente ou mais fortemente aquelas emoções que a matéria física lhes proporciona. Porque vejam, queridos amigos, nós vamos estudar sobre vampirismo mais detalhadamente na próxima aula, mas em linhas gerais, na erraticidade, por mais que eles fumem, bebam, façam sexo, eles não sentem o mesmo prazer como na matéria, porque ainda são espíritos muito apegados à matéria. Então, eles necessitam dos fluidos materializados que nós encarnados temos. Por isso que eles acabam nos vampirizando. Diferente da obsessão, que ela não é ligada necessariamente aos fluidos. Existem inúmeras razões pelas quais um espírito se liga a nós. Não porque ele quer o nosso fluido, seja de qual condição ele seja. Ele quer muitas vezes nos prejudicar, nos dominar mentalmente, para que ele possa exercer sobre nós um completo domínio. Então, a hipnose completa é que ele consegue fazer com que nós pensemos e façamos exatamente aquilo que ele necessita. Algumas pessoas perguntam se a convulsão pode ser um sintoma de obsessão. Então, o que nos diz a doutrina espírita? Geralmente, as convulsões não são sintomas de obsessão, embora ela possa aparecer associada à enfermidade. As convulsões, propriamente ditas, são ocasionadas por falhas na estrutura orgânica do homem e necessita de tratamento médico especializado. Crise de subjugação
possui características das crises epiléticas, mas são bem diferentes. Na epilepsia, quase sempre o paciente perde a consciência e desfalece, com movimento motores involuntários. Já na crise de subjugação, não é assim. Há uma brusca mudança de comportamento e o perturbado pode cair ao chão, porém não desfalece e comporta-se como se fosse uma outra pessoa. Então, algumas pessoas acreditam que essas convulsões, que parecem uma epilepsia, seria uma obsessão. Vejam, são questões diferentes. As convulsões epiléticas, por isso que ele consta aqui, as convulsões epiléticas, elas têm uma característica diferente. A perda da consciência, o paciente desfalece e os movimentos são involuntários. Na subjugação, que é um caso de obsessão grave, é diferente, tá? Por quê? Porque ali há, na verdade, a injunção de um outro espírito sobre o obsediado. Ele não perde a sua consciência, ele não desfalece, ele se comporta como uma outra pessoa. Então, nós podemos observar que obsessão grave, subjugação, tem uma característica diferente das convulsões epiléticas. Então, nós não podemos confundir. É como ele diz aqui, embora a obsessão possa em algum momento estar associada também a essa enfermidade. Mas quando essas convulsões, essas crises acontecem, elas têm aspectos diferenciados. Vamos ver agora, portanto, um caso de fascinação que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde nós vemos algo exatamente nesse sentido, uma convulsão que, né, na realidade decorre de uma obsessão grave e não de um ataque epilético. Então, havia uma senhora que estava dominada por um obsessor, com o qual teve uma ligação antiga em uma outra vida, onde ela o induziu ao mal, e por ela não corresponder ao seu devotamento, ele passou a persegui-la. No fato presenciado por André Luiz, o obsessor hipnotiza a mulher, que, influenciada, cai e coleia pelo chão, como se fosse uma irracional, quase uivando como uma loba ferida. Diante da situação, foram transmitidos passes e palavras de conforto para o restabelecimento da vítima. Então vejam aí que, de longe, parecia até também uma convulsão epilética, mas não era. Na verdade, ela não desfaleceu e ela começou a se comportar como se fosse um animal, uma loba ferida, apresentando ali uma outra personalidade, uma outra característica. Então, quem estuda, quem está mais acostumado a esse tipo de situação, consegue perceber a diferença entre a obsessão, uma convulsão que decorre de um processo obsessivo, tá? De uma convulsão epilética. O que é a síndrome dos aparelhos parasitas? É enorme, queridos amigos, a diversidade de mecanismos obsessivos e nem todos os casos decorrem da simples ação hipnótica, da telementação entre o obsessor e a sua vítima. Há as chamadas obsessões complexas. E há o que nós chamamos de um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da inserção de artefatos elaborados por ação ideoplástica do obsessor no sistema nervoso do perispírito, no encéfalo, como os chips da criatura-alvo, e capazes de desencadearem as mais variadas perturbações neurológicas, mentais ou físicas. São descritos como grilhões, cunhas, placas, correntes, cordas, fios, chips e outros artefatos a envolverem o corpo astral. Vejam bem, então, que a síndrome dos aparelhos parasitas são objetos, acessórios que são introduzidos exteriormente ou internamente no perispírito, no corpo astral,
Os que são externos são aqueles que ficam ali rente à pele do corpo perispiritual, como colocamos aqui, uma corrente, uma corda, é algo que envolve o corpo externamente. Mas nós temos aqueles que são instalados dentro do perispírito, no sistema nervoso do perispírito, como nós colocamos aqui no caso do encéfalo, os chips. Então, na verdade, determinadas pessoas na condição de desencarnadas, né, espíritos desencarnados, ou mesmo encarnados em estado de desdobramento, podem ter implantados em si, no seu corpo perispiritual, esses aparelhos parasitas. Então, são utilizados, claro, com o mesmo objetivo de prejudicar, de dominar, de incutir o seu desejo maléfico, e nem sempre decorre apenas de uma telementação do espírito obsessor ficar ali numa sintonia telepática com o obsediado. Atualmente, eles utilizam já técnicas mais modernas para obsediar e para prejudicar as pessoas. Vamos entender qual é o objetivo dos aparelhos parasitas. A finalidade é causar perturbação nervosa na área da sensibilidade ou em centros nervosos determinados. Alguns, mais perfeitos e complexos, atingem também áreas motoras específicas, causando respostas neurológicas correspondentes, tais como paralisias progressivas, atrofias, hemiplegias, que é a paralisia da metade do corpo, síndromes dolorosas, entre outros. O objetivo é desarmonizar a fisiologia nervosa do paciente e fazê-lo sofrer, esteja na condição de encarnado ou desencarnado. A interferência constante causa perturbações, sobretudo no vasto domínio da mente. Então vejam que esses aparelhos parasitas, eles causam perturbação nos centros nervosos, claro, naqueles específicos, e podem atingir não apenas a mente, mas até mesmo áreas motoras específicas daqueles que estão ali sob a injunção desses aparelhos parasitas. Então, paralisias progressivas, atrofias, isso primeiro, claro, no corpo perispiritual, mas nós já sabemos que o corpo físico é um reflexo do corpo perispiritual. Então, se o corpo perispiritual começa a sofrer esse tipo de ataque, isso vai pouco a pouco refletindo, essa é a palavra que nós buscávamos, refletindo no corpo físico, e a pessoa vai também sentindo o efeito desses aparelhos parasitas. Trazemos algumas informações muito oportunas lá do livro de Recordações da Mediunidade de Ivone Pereira. Vamos ouvir o caso que ela traz no livro para que nós possamos entender o que são esses aparelhos parasitas. Então, ela traz um caso para nós muito interessante. Tratava-se de uma criança com 13 anos de idade, levada pelos pais ao antigo Centro Espírita de Lavras, época em que a própria médium servia de intérprete ao espírito do Dr. Bezerra de Menezes. A história clínica pode ser assim resumida. Desde os 2 anos, o jovem defrontou-se com deformidades físicas em pernas e braços, acompanhadas da incapacidade de articular palavras. Para todos os efeitos, tratava-se de um caso grave de mudez. A saudosa médium assim relata como o diagnóstico foi feito. Ao penetrar a sede do centro, acompanhado pelo pai, os 2 videntes então presentes e também eu mesma, fomos concordes em perceber uma forma escura
e compacta, cavalgando o rapaz, como se ele nada mais fosse que uma alimária de sela, visto que até as rédeas e o freio na boca, grifo nosso, existiam estruturados na mesma sombra escura. Ora, a forma escura montada nas costas do garoto nada mais era do que o seu obsessor, antigo escravo, odiento e vingativo, em virtude do sofrimento que lhe fora imposto pelo seu senhor de então. Todavia, mediante o tratamento espírita, o jovem ficou literalmente curado no espaço de 30 dias, e a médium assim finaliza o seu comentário. Deslumbrado, o pai do rapaz tornou-se espírita com toda a família, desejoso de se instruir no assunto, enquanto o filho, falando normalmente, explicava sorridente: eu sabia falar sim, mas a voz não saía porque uma coisa esquisita apertava minha língua e engasgava a garganta. Essa coisa esquisita seria certamente o freio forjado com forças maléficas invisíveis. Esse freio era um aparelho parasita, que lhe foi instalado no corpo perispiritual, mas chegou a comprometer o seu corpo físico. Chegou mesmo o fato desse espírito obsessor estar cavalgando a criança, o jovem, ele sofria ali um processo de limitação física e também no tocante à sua fala. Percebem então como os aparelhos parasitas são realmente graves no que eles causam no obsediado? Entendem o porquê de serem considerados, o caso da implantação de objetos parasitas, ser um caso de obsessão complexa? Quantos anos esse jovem, esse espírito, ficou sob a injunção, sofrendo em função dessa obsessão? Claro que, queridos amigos, tudo tem um tempo. As obsessões também são expiações terrestres. E quando chega a hora das pessoas, dos espíritos se libertarem, as coisas vão caminhando nesse sentido. Mas fato é que por anos esses aparelhos parasitas acabaram comprometendo a vida deste espírito encarnado. Vamos ver um outro caso lá no livro Nos Bastidores da Obsessão, no capítulo Processos Obsessivos. Então, no capítulo intitulado Processos Obsessivos, pensamos informações sobre um tipo de aparelho parasita bem mais sofisticado, provido de recursos eletrônicos e arquitetado por um gênio das sombras. Atentem para a transcrição do pequeno trecho feito pelo nobre pesquisador espiritual Manuel Filomeno de Miranda. Iremos fazer uma implantação, disse em tom de inesquecível indiferença o doutor Teofraustos, de pequena célula fotoelétrica gravada de material especial nos centros da memória do paciente. Operando sutilmente o perispírito, faremos com que a nossa voz lhe repita insistentemente a mesma ordem. Você vai enlouquecer. Suicide-se. Somos obrigados a utilizar os mais avançados recursos, desde que estes nos ajudem a colimar os nossos fins. Esse é um dos muitos processos de que nos podemos utilizar em nossas tarefas. Estarrecidos, vimos o cruel verdugo movimentar-se na região cerebral do perispírito do jovem adormecido com diversos instrumentos cirúrgicos e, embora não pudéssemos lograr todos os detalhes, o silêncio no recinto denotava a gravidade do momento. Vejam que,
Esse parasita estava, neste caso, sendo instalado nas condições ali, no cérebro perispiritual daquele jovem adormecido. Então, vejam, o jovem encarnado, em desdobramento pelo sono, foi arrastado por essas regiões para esses hospitais trevosos, onde eles implantaram provavelmente essa célula, um chip, em seu cérebro perispiritual, de modo que ele ouviria a frase: você vai enlouquecer, suicide-se, de forma contínua. Então vejam que o obsessor não precisava nem estar ali telementalizado. Com a utilização desse aparelho, ele conseguia exatamente implantar de forma contínua a ideia desejada, que era exatamente para que o jovem se suicidasse. O diminuto aparelho parasita, um chip eletrônico incrustado na intimidade do cérebro, sem a presença costumeira do obsessor ao lado do enfermo, dificulta o diagnóstico da síndrome. A questão é, será que nós temos facilidades para identificar que uma determinada pessoa, esteja ela encarnada ou desencarnada, tem um aparelho parasita? E vejam, como o obsessor não fica ali presencialmente ao lado do enfermo, nem sempre é tão fácil diagnosticar a implantação desse aparelho parasita. Claro que a espiritualidade superior tem capacidade de identificar, um médium vidente também tem condições de identificar, mas nem sempre isso é fácil, isso é tão óbvio como nós podemos imaginar. Então vejam, o grupo mediúnico teria de se valer da clarividência espontânea ou induzida pelo desdobramento perispiritual, que é o que nós chamamos de apometria, vamos explicar, para identificar o minúsculo instrumento cerebral e depois localizar na erraticidade umbralina o espírito responsável, trazer ao diálogo esclarecedor e convencer da retirada do instrumento. Requer um bom nível de treinamento do grupo mediúnico e, sobretudo, o concurso de dirigentes afeiçoados às modernas técnicas de investigação do psiquismo de profundidade. Vejam, se não é óbvio que não é tão visível que aquele espírito obsessor esteja ali muitas vezes ao lado de um determinado espírito, o que acontece? Muitas vezes, através da chamada apometria, onde o médium entra em desdobramento lúcido, ele se emancipa e ele, nessa condição, ele consegue visualizar o perispírito da vítima e ele consegue identificar a implantação de um chip. E aí o que acontece? Para a retirada, então, a espiritualidade superior traz a informação de que há a implantação de um chip, ou o próprio médium que tem a clarividência em processo de desdobramento pode identificar, perceber a implantação desse chip. Feito isso, essa retirada pode se dar pela própria espiritualidade superior. Muitas vezes nas reuniões mediúnicas eles têm técnicos especializados para a retirada desse chip. Isso acontece com muita frequência até nas reuniões mediúnicas, ou eles podem chamar a reunião mediúnica aquele espírito responsável pela implantação do chip. E aí vão dialogar com ele também, procurar encaminhá-lo para o bem, de modo que ele possa, se convencido, retirar o chip. Então, isso são técnicas que podem e normalmente são utilizadas nas reuniões mediúnicas. Claro que o grupo mediúnico ele precisa estar preparado, ele precisa ter uma certa experiência para esse tipo de atendimento. Grupos, equipes mais jovens normalmente não vivenciam experiências mais complexas como essas que nós estamos trazendo.
mas nós estamos estudando, é importante que saibam, porque com o desenvolvimento da equipe, situações assim podem eventualmente acontecer e nós temos que estar preparados para elas. Como os chips são ativados e como eles funcionam. A ativação e o funcionamento dos aparelhos obedecem a um verdadeiro sistema de feedback. Qualquer tentativa de atividade muscular, por menor que seja, alimenta a fiação inserida nos tendões musculares com a própria energia vital do paciente, energia liberada pelo seu metabolismo neuromuscular e indispensável à ativação dos eletrodos e chips implantados em zonas encefálicas. Então vejam que interessante. Quando a própria pessoa se movimenta, ela está alimentando o funcionamento daquele chip. Então, tudo que a pessoa faz alimenta o chip. E aí, o chip alimentado, ele libera exatamente, aqui, como ele diz aqui, libera pelo seu metabolismo neuromuscular indispensável a ativação dos eletrodos implantados em zonas encefálicas. Então, quando ele desperta, quando ele, na verdade, alimenta aquele chip, as ideias perniciosas, nefastas, começam a funcionar. Então, a pessoa ela fica sendo influenciada cotidianamente, ininterruptamente, por aquele chip, por aquele parasita. E aí é muito mais fácil, percebem como é muito mais fácil para as entidades umbralinas controlarem aquela pessoa, ao invés de terem que botar um espírito ali 24 horas ao lado dele para influenciá-lo? Eles fazem essa implantação de um chip e o próprio chip vai sendo retroalimentado pela movimentação da criatura. Como retirar os aparelhos inseridos? Já sabemos como eles são implantados, como eles operam, mas temos que saber como retirá-los. Então, os aparelhos parasitas ligados à intimidade do sistema nervoso do corpo astral, ou seja, ligados à sua estrutura interna, tá? Não podem ser retirados apenas por passes, em virtude da sua complexidade. Se houve uma cirurgia, um processo cirúrgico, muitas vezes, para a implantação desses chips nessas zonas cerebrais, é uma cirurgia também na mesma condição utilizada, que deve ser utilizada para a retirada desses chips. Não é só os passes que nós damos nas casas espíritas podem remover aqueles aparelhos externos, mas os internos precisam ser removidos pela espiritualidade superior ou pelo próprio técnico das sombras que implantou aquele chip. Então, podem ser removidos por espíritos superiores, desde que assim o desejem, ou pelo próprio técnico que os colocou, assistido pelos benfeitores. Já os aparelhos superficiais externos, como cordas, correntes e outras situações, podem ser retirados com grande facilidade por meio de passes magnéticos, por se acharem pouco imantados, dada a sua exterioridade. Então vejam que no caso daquele jovem, da jovem criança que estava ali como se fosse na condição de um animal, aquilo ali era um aparelho parasita externo, não estava implantado dentro do seu corpo perispiritual. Então, com passes e um outro tipo de tratamento magnético, ele conseguiu se curar. Se ele tivesse algo implantado na intimidade do sistema nervoso do corpo astral é a mesma coisa que perispírito, tá? Aí precisaria passar por essa cirurgia no plano espiritual. Efeitos após a retirada dos aparelhos. É possível que mesmo quando se retira um aparelho parasita, o seu efeito perdure por algum tempo? E a resposta é positiva, sim.
Muitos artefatos agem mesmo depois de desligados, porque restam elementos que desencadeiam perturbações na delicada estrutura nervosa das pessoas. A engenhosidade desses equipamentos, que uma vez implantados pelos vampiros de energias, liberam outras centenas ou milhares de aparelículos que passam a ter uma existência parasitária, ligando-se às células nervosas, às sinapses, às células sanguíneas e a outros alvos. Precisa o tratamento ser acompanhado de uma abordagem mais intensa através do passe magnético. Então vejam que mesmo após a retirada, como houve ali a liberação de vários pequenos aparelículos que têm uma existência parasitária, eles já se ligaram às nossas células, os nossos milhões de células sanguíneas, nervosas, as sinapses são aquela comunicação que existe entre os neurônios e aquilo vai acontecendo de modo que contamina todo o nosso organismo. Então, para que o efeito desses aparelhos magnéticos cesse completamente, é necessário aliar a cirurgia, a retirada desses aparelhos e os passes magnéticos, para que pouco a pouco essas energias deletérias sejam efetivamente dissipadas e a pessoa tenha o restabelecimento completo da sua saúde. Que tipo de obsessor usa os aparelhos parasitas? São, em geral, de dois tipos. Ou o inimigo contrata, mediante barganha em troca do trabalho, a instalação com algum mago das sombras, verdadeiro técnico em tais mistérios, ou o obsessor é o próprio técnico que pessoalmente colocou o artefato e zela pelo funcionamento do mesmo, tornando o quadro mais sombrio. Quem coloca esses mecanismos é sempre um técnico consumado, pois é necessário conhecer bem eletrônica, assim como a perfeita fisiologia do sistema nervoso, para obter resposta específica para o que desejam. Em virtude disto, felizmente, é que seu uso é limitado. Então, não é qualquer espírito que sabe promover a implantação de um chip, de um aparelho parasita, no corpo astral das pessoas, dos espíritos encarnados ou desencarnados. Então, quando o espírito inimigo não sabe fazê-lo, ele pode contratar um mago das sombras que tenha essa tecnicidade e, claro, em troca de trabalho, em troca de fazer o mal a outras pessoas. Mas pode ser o próprio obsessor, o técnico, e ele pode fazer isso, tá? Sem problema nenhum. Não é necessariamente uma tarefa fácil, tá? Isso realmente, para que possa acontecer, exige uma tecnicidade, um entendimento que nem todos os espíritos têm. E aí é exatamente por isso que não há tanta implantação de chip nas pessoas, porque exige um conhecimento que nem todo espírito tem. Não é qualquer obsessor que sabe fazer isso. Não é qualquer obsessor que tem condições de fazer um trabalho de barganha junto a esses magos das sombras. Então, ainda bem que exige um conhecimento que poucos têm, e por isso essa situação, a implantação de chips, não é algo tão comum, tão usual quanto os outros tipos de obsessão. Vamos compreender agora sobre os chamados clones ou duplicatas astrais. Existe, queridos amigos, no plano astral inferior, a criação mental voltada para a reprodução de seres humanos através de clones ou duplicatas astrais. São seres artificiais, feitos com a ajuda inconsciente de encarnados, pois os pensamentos humanos forjam clichês que com o tempo se transformam em imagens vivas de si mesmos. De posse dessas criações,
os cientistas do astral inferior, obviamente, desenvolveram uma biotecnologia capaz de empregá-las com o objeto de intricados processos obsessivos. Então, eles conseguem criar uma duplicata astral, um clone nosso na erraticidade. E com base nos nossos próprios pensamentos. Nós não estamos fazendo isso de forma consciente, mas os nossos pensamentos formam clichês e vão se transformando em imagens de nós mesmos. Nós sempre estudamos e dizemos pensamento e vida. O pensamento ele se corporifica na erraticidade, chegando ao ponto de refletir a nossa própria personalidade. E isso é utilizado por esses cientistas das trevas para criarem esses clones ou duplicatas astrais, e eles são utilizados para nos prejudicarem. Eles comandam aqueles clones que de alguma forma têm a sua repercussão, o seu reflexo na própria pessoa encarnada. Percebem que são situações extremamente complexas, por isso a temática de obsessões complexas e que exige de nós realmente estudo profundo para que nós possamos melhor nos defender dessa situação. Claro que nós já sabemos, já vimos aí os vários recursos desobsessivos. Quanto mais grave é a situação, o problema, mais empenho, mais esforço, mais trabalho, mais tempo serão necessários. É natural que assim seja, mas há tratamento? Há, claro que há. Mas nós precisamos saber que nem tudo acontece de uma forma tão rápida como nós gostaríamos. Vamos ver como atuam os clones ou duplicatas astrais. Então, entre as diversas ferramentas verificadas para instaurar o quadro obsessivo, descobriu-se então, embora a relutância em admitir o fato, a existência de seres artificiais gerados em laboratórios do submundo astral, com vistas a manipular as pessoas encarnadas, juntamente com aparelhos parasitas, implantes de chips, projeção de campos de força ou magnéticos e de ação contínua. Tais elementos acabam provocando desarmonia nas células físicas dos encarnados, até mesmo causando processos cancerosos. Sobretudo, são métodos obsessivos que fogem à definição clássica. Então, queridos amigos, eles vão ali corrompendo, desarmonizando as células físicas dos encarnados, porque, claro, primeiro trabalham no corpo perispiritual e isso se reflete para o corpo físico, podendo realmente causar doenças, como foi colocado aqui, até mesmo doenças como o câncer. Então, queridos amigos, mais uma vez nós percebemos as diversas ferramentas utilizadas hoje dentro do processo obsessivo. Aquela obsessão que nós conhecíamos no passado, ela existe ainda, mas hoje os recursos que a espiritualidade que a espiritualidade inferior dispõe é infinitamente maior. A tecnologia evolui aqui e evolui no plano astral também. Assim como a espiritualidade amiga utiliza para coisas boas, a espiritualidade inferior utiliza para situações, para coisas negativas. Perfeito? E nós precisamos estudar, compreender isso, para que melhor, como eu disse, para que tenhamos melhores condições de nos defendermos. Vamos agora falar um pouquinho sobre os ovoides. Os ovoides também são obsessões complexas. Então, o que são os ovoides? São espíritos que entram em um processo de interiorização e destruição inconsciente do corpo astral. Não são obrigados e também não o fazem conscientemente por vontade própria. Isso ocorre devido a um sentimento de ódio e rancor muito intenso,
que lhes vai desligando da realidade gradativamente, aprisionando-os em um mundo íntimo de dor, revolta e vingança, até ficarem nesse estado peculiar de uma forma compacta e escura, parecendo um ovo de uns 30 centímetros. Perdem a sua identidade e relação com o mundo ao seu redor. Vejam aqui, ó, aqui que eu estou marcando para vocês aqui com a setinha, tá vendo? Um ovoide aqui ligado a essa pessoa, ele é exatamente o obsediado. E aqui foi implantado um ovoide, aqui tem outro, pequenininho, percebem? Tem outro aqui também, não sei se vocês conseguem identificar, mas esses ovoides, eles são implantados e eles vão exatamente liberando sentimentos de dor, revolta, vingança, e isso vai sugando completamente as energias do obsediado. Então, esse ovoide é um espírito que foi, como ele diz aqui, entrou nesse processo de interiorização e destruição inconsciente do corpo astral. Por conta do seu ódio, do seu rancor, das suas problemáticas, ele se desliga da realidade de forma gradativa, aprisiona-se no seu mundo íntimo, no seu mundo interior, e eles vão realmente deformando o seu perispírito até ficarem nessa condição de ovoides. Espíritos do mal, chefes de falanges, aproveitam-se desse estado de desligamento do mundo real dessas entidades e os utilizam como usinas geradoras de ódio e rancor para atenderem a seus propósitos sinistros. Esses espíritos nem sabem o que estão fazendo e nem para que fim. Eles apenas passam a gerar ódio indefinidamente, de acordo com a intensidade da mágoa e do rancor que abrigam em seus corações, mantendo-os alheios ao mundo externo. Quem desejar saber um pouquinho mais sobre os ovoides, trazemos como sugestão o livro Libertação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Lá também nós temos informações muito interessantes sobre os ovoides. Então, os ovoides são cuidados pelos espíritos trevosos com muita importância, como algo muito valoroso. Por quê? Porque eles sabem que esses ovoides são mecanismos, são importantes para ampliar o processo obsessivo, complexo, grave, difícil de ser tratado. Então, muitas vezes, os obsediados têm 2, 3, 4 ovoides implantados dentro do seu corpo perispiritual. E eles ficam como se fossem ali, como se eles tivessem tentáculos que grudam no corpo perispiritual e ficam ali liberando aquelas energias deletérias e comprometendo, claro, a saúde perispiritual e física do obsediado, tá? Vocês podem estar se perguntando, Evelyn, um espírito ovoide pode voltar a ter a sua forma física, a se recompor-se novamente? Sim, é possível, tá? Muitas vezes são levados para uma reunião mediúnica, para que ao contato com o fluido animalizado do médium, ele possa começar um processo de renovação, de recomposição do seu corpo perispiritual, mas muitas vezes eles vão precisar retornar à carne através da reencarnação, para que através da gestação eles possam ir pouco a pouco retomando a sua forma humana. Nem sempre conseguem vingar na primeira gravidez, mas eles vão pouco a pouco retomando sim a sua forma física. É normalmente assim que acontece o tratamento dos espíritos que se encontram na condição de ovoides. Ainda existe o que nós chamamos de deformação perispiritual, como o caso dos ovoides, mas existem outras situações também que precisam ser colocadas aqui para ampliar o conhecimento de vocês. Então vejam,
O ferimento no perispírito em habitantes do plano espiritual é acontecimento vulgar, que se repete centenas de vezes, a depender da região astral a que se observe. No Vale dos Suicidas, por exemplo, dificilmente será encontrado algum transeunte que não mostre estigmas de seus dramas. Nós já sabemos que no plano espiritual, em decorrência das situações de cada espírito, o perispírito pode apresentar, sim, deformações perispirituais. Conforme aquilo que fizeram na vida material, essa problemática, esse uso indevido das leis divinas, reflete no corpo perispiritual deformações, tá? Então, isso acontece, sim, muito comumente. O simples pensar, quando os pensamentos são antagônicos à ética espiritual, atrai e condensa no perispírito pesados fluidos que, através das sutilíssimas ligações com o corpo, envia para este as cargas agressivas que armazena. Mas, se a mente é treinada na técnica de condensar e transmitir fluidos letais, pode agrupá-los em outro perispírito, sendo este o princípio de toda a feitiçaria. Então, o que nós estamos lendo agora? Que um espírito que tenha entendimento sobre isso, no sentido de que a mente pode ela mesma causar esse processo de deformação perispiritual, essa mente maléfica pode fazer esse processo em um outro espírito que não ele próprio. Então, esse técnico condensa e transmite esses fluidos letais, agrupa esses fluidos letais ao perispírito de uma outra pessoa, de um outro espírito, e aí esse espírito mais frágil, menos inteligente, não consegue lidar, dissipar aqueles fluidos deletérios e letais, e aquilo ali vai causando no espírito influenciado a deformação perispiritual. Então, na erraticidade, isso acontece muito. E vejam que interessante o que nós vamos ver agora. O processo de deformação do perispírito, de alguma forma, de prejudicar o corpo perispiritual, pode se dar com alguém que esteja encarnado. O processo de influenciação, de obsessão, pode chegar a ferir o perispírito do encarnado, e esse ferimento no perispírito do encarnado se reflete no corpo físico, ao ponto do espírito encarnado, por exemplo, ao despertar, perceber marcas, feridas, machucados no seu próprio corpo físico. Então, o perispírito de encarnado no plano espiritual é carregado de energias vitais e facilmente reconhecível pelas características que apresenta. Neste plano, espíritos inferiores podem concentrar energias densas em um perispírito desdobrado pelo sono e, ao retornar ao corpo físico, repassa essas energias deletérias via centros de força para o corpo somático, enfermando. Então, quando as pessoas passam por processos como esse na erraticidade durante o desdobramento pelo sono, elas acordam cansadas, se elas sofreram algum processo de deformação ou ferimento do seu corpo espiritual. Tem pessoas que acordam roxas, tem pessoas que acordam com marcas de sangue, arranhados, e não sabem de onde, não foram dormir daquele jeito, mas acordam daquela maneira. Por quê? Porque houve uma agressão ao corpo perispiritual deste encarnado em desdobramento. Então, se fere o corpo perispiritual através dos centros de força que existe no corpo perispiritual, aquele machucado, aquele ferimento, aquela agressão se reflete no corpo físico. O corpo físico, através dos plexos nervosos, absorve aquela agressão.
e aí a agressão muitas vezes ela é tão grave, ela é tão forte, que ela se reproduz no próprio corpo físico. Então, quando isso normalmente acontece, é um reflexo de obsessões complexas, de obsessões graves, como nós estamos estudando. A intensidade da agressão perispiritual, que pode estender-se de simples incômodo a hematomas, lesões e sangramentos no físico, depende da força mental que aciona o processo agressivo. A mente, harmonizada com as leis divinas, se reveste de escudos protetores, campos de força que não permitem a aproximação de agressores ou desordeiros do plano espiritual. Então, a nossa força mental, a nossa harmonia, o nosso equilíbrio espiritual é a nossa defesa. Quem não está com a mente harmonizada, fica suscetível a esse tipo de agressão perispiritual. Então, eu posso às vezes acordar com um simples incômodo, mal-estar, cansada, ou eu posso acordar mesmo machucada e sangrando, em função da força mental utilizada durante aquela agressão ao meu corpo perispiritual. Ferimentos no perispírito também podem ser provocados por espíritos vingativos, que, perseguindo e aprisionando suas vítimas, desdobradas por ocasião do sono físico, infligem-lhes castigos que fatalmente mostram respostas no físico. Na obra Teofraustos, Mago a Serviço das Trevas, conduz José Marcondes, adormecido, a uma espécie de anfiteatro onde, sob os olhares espantados de centenas de infelizes agitadores, faz uma intervenção cirúrgica no seu cérebro, lá implantando uma célula fotoelétrica com a seguinte gravação que se repetia incessantemente: você vai enlouquecer, suicide-se. 10 minutos após a cirurgia, efetuada com técnicas e instrumental acadêmicos, foi retirado o paciente. Certamente, Marcondes, ao acordar, registraria o terrível mal-estar do pós-operatório a ser enfrentado. Então, percebam que a agressão realizada no corpo perispiritual iria se refletir no corpo físico dele como o mal-estar de um pós-operatório. Vejam que, realmente, queridos amigos, a obsessão, o processo obsessivo, ele é muito mais grave, ele é muito mais delicado do que nós podemos imaginar. Por isso, a necessidade de realmente nós trabalharmos a nossa reforma íntima para não estarmos submetidos a uma situação como essa. Passíveis de obsessão, todos nós estamos, mas quanto mais fortalecidos no bem, mais protegidos estaremos. Um outro caso aqui trazemos no livro Devassando o Invisível. Dizia o seguinte: olha, isso no plano espiritual, tá? Olha, tens o braço quebrado. Como quebraste teu braço? Estás com o braço partido. Foste atropelada? Quando? Hoje? Sim, serás atropelada amanhã. Partirás o braço, darás entrada no hospital. Estarei lá para te assistir e consolar. Partirás o braço, serás atropelada amanhã, amanhã. Os demais se puseram a nos olhar com atitudes zombeteiras e prorromperam em gargalhadas estridentes. Estabeleceu-se desordem, vozerio, confusão, e todo o grupo nos tocava o braço, afirmando que ele estava quebrado, pois no dia seguinte seríamos atropeladas. Dor violenta começamos a sentir então no braço. Era o esquerdo. Seguramo-lo com a destra e procuramos examiná-lo. Estava com efeito fraturado, ensanguentado, o osso à mostra, e as dores eram cada vez mais atrozes. Fôramos inteiramente envolvidas pelas vibrações maléficas daquelas entidades. Certeza absoluta sentimos, então,
de que no dia seguinte algo aconteceria, acarretando tal consequência para o nosso corpo carnal, completamente esquecida de que ali nos encontrávamos sob a vigilância de um guardião da espiritualidade para a instrução. Vejam como a força mental desses espíritos ainda maléficos é grande. Nesse caso, estavam nessa região ainda de sofrimento e dor para aprenderem, para a instrução. Estavam sob a influência, a proteção de um guardião da espiritualidade, mas ainda assim se deixaram envolver pela influência, aqueles fluidos deletérios, e chegaram ao ponto de perceberem elas mesmas a deformação, a agressão, o ferimento no seu próprio perispírito. E elas perceberam que no dia seguinte elas sentiriam que estariam sob realmente a injunção daquela situação e aquilo ali iria se refletir no seu corpo físico. Então, meus queridos amigos, após nós trazermos aí inúmeros casos de obsessões complexas, vamos fazer uma reflexão final para nós adentrarmos na parte prática da nossa aula de hoje. Então, a melhor forma de favorecer a cura de pessoas que estão sofrendo a atuação desses espíritos inferiores é o estudo diário e incessante do Evangelho e da doutrina, o passe, a oração, o trabalho incessante na seara do bem e sempre ter presente no coração o amor. Graças à reencarnação, todos os que hoje estão perdidos nos mundos inferiores poderão se redimir, podendo assim alcançar as bênçãos divinas. Queridos amigos, é através da reforma íntima, amor, caridade, passe, oração, estudo, vivência do Evangelho e da Boa Nova, que nós vamos conseguir nos livrarmos dessas influências perniciosas e alcançaremos as bênçãos divinas. A reencarnação permitirá que todos, mesmo esses corações que hoje ainda seguem um caminho do erro, tenham também a oportunidade de reencarnarem e de se tornarem pessoas, espíritos melhores. Isso vai acontecer com todos. A nós que estamos hoje estudando e aprendendo, cabe continuar o processo de aperfeiçoamento íntimo para que possamos não apenas estarmos imunes a esse processo de obsessão, mas possamos ajudar os nossos irmãos também a ficarem livres de uma obsessão como as que nós estudamos no dia de hoje. Agora então, queridos amigos, vamos dar seguimento à nossa educação da mediunidade, a nossa parte prática, tratando sobre a fase 7 do processo, onde estamos desenvolvendo, estimulando a audiência e a vidência dos alunos. Então, continuamos ali ampliando as percepções auditivas e visuais de todos os alunos, não só dos ostensivos, mas dos dialogadores e de sustentação também. Vamos continuar solicitando que antes de abraçarem, de permitirem o intercâmbio mediúnico, que os médiuns ostensivos primeiramente descrevam ao dialogador o ambiente em que se encontram, o que eles estão vendo, ouvindo, sempre prestando atenção aos detalhes para que eles possam cada vez mais ampliarem as suas percepções. O dialogador continua sendo estimulado a perceber também. A alternância nas duplas continua, devemos manter isso sempre, ok? Ainda estamos falando sempre ou dando a possibilidade de comunicações simultâneas para 2 duplas apenas, certo? Exatamente para que tenhamos condições de perceber as informações trazidas por eles nessa fase, que é muito interessante. Então, eu quero exatamente que vocês percebam isso, aprendam. Então, não vamos ainda colocar três duplas, mas essa fase vai chegar. Já falamos isso outras vezes. E
vocês também, de qualquer maneira, vão trabalhando ali uma comunicação simultânea para realmente se tornarem mais flexíveis, procurarem manter a concentração, conseguirem o estado de concentração mesmo com duas duplas dando comunicações simultâneas, tá? Claro que cada vez mais os médiuns dialogadores vão tendo mais liberdade, mais autonomia e menos interferência precisarão dos coordenadores do curso. Aqui, o que vocês já sabem, já conhecem, a disposição da sala, 2 comunicações por vez, sempre alternando a ordem das duplas, mas não a composição das duplas. Nós não estamos trocando as duplas no sentido de fazer a rotatividade entre os dialogadores. Não, mantém-se a composição das duplas. Continua-se buscando na avaliação final saber como foi o desenvolvimento da vidência. Se conseguiram visualizar, se conseguiram perceber algum odor, se conseguiram ouvir alguma coisa. Isso é importante para com todos. E aí ter esse cuidado, se nem todos conseguem falar, se a turma é muito grande, alternar. Numa determinada semana falam os médiuns de sustentação, os outros ficam em silêncio. Numa outra semana falam os dialogadores. O importante é que os coordenadores estejam dando oportunidade para todos se manifestarem, todos externarem as suas percepções. Isso é muito importante para que todos se sintam considerados, percebam que eles têm um papel importante dentro da equipe, e de fato tem. Então, às vezes, os coordenadores querem ouvir só os ostensivos. Isso não deve acontecer. Temos que ouvir e dar oportunidade a todos para se manifestarem. Aqui, a nossa ficha de sintomas, que você já conhece, mantém a ficha de sintomas. Há a oportunidade de trazerem esclarecimentos outros, informações outras que não constam daquele quadrinho da ficha de sintomas, ou até mesmo em relação a outros aspectos da reunião. Então, vão ser trabalhados aqui, como você já está acostumado a conhecer, a ouvir e a saber. Perfeito? E, portanto, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais uma aula do curso de mediunidade. Na próxima semana vamos falar sobre vampirismo e aí finalizamos na próxima aula o tema obsessão. Perfeito? Então, meus queridos amigos, muito obrigada pela sua presença, por estar conosco em mais esta aula, aprendendo, adquirindo um conhecimento no tocante à mediunidade para que você possa melhor desenvolver esta faculdade. Trazemos aqui nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso perfil no Instagram. Se inscreva no Instagram, esteja lá conosco também, é um contato muito próximo, muito agradável. Trago também o nosso canal no Telegram para que você possa acompanhar os nossos estudos, clicar ali rapidamente no seu celular para que você possa acessar os estudos sem necessariamente ter que buscar o canal do YouTube. Fica mais fácil para você trabalhar e lidar. Temos o nosso site, nosso e-mail e nosso telefone de contato. Perfeito, meus queridos amigos. Eu só tenho a agradecer pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua confiança. Continuemos o nosso estudo, a nossa caminhada. Esse curso ainda está longe de acabar. Temos muito estudo e conhecimento pela frente. Obrigada, um grande beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.